Não pula esse vídeo, não. Eu tenho algo para falar para vocês e eu vou ensinar vocês se é possível ou não trabalhos de magias, coisas feitas, coisas mandadas atrapalharem, destruírem a sua vida. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo agora. Agora, o quadro Segredos do Coração, com o apóstolo Palhuca. Mais tem acontecido nessa geração são pessoas vítimas de demandas, magias, coisas feitas. E não adianta a pessoa dizer: olha, isso não pega em mim, isso não funciona em mim, eu não acredito em nada disso. Porque essas são as que são maiores vítimas de todas, né? O simples fato de não acreditar e de dizer que não pega, ou de dizer Deus é mais, não adianta absolutamente nada. A grande realidade é que muitas pessoas têm sido vítimas, principalmente na área sentimental, que é a que ganha disparado, né? As pessoas me procuram muito, é marido que virou a cabeça, é noiva que desistiu do noivado, é milhares de situações. Geralmente há um padrão nessas situações, a cabeça da pessoa vira, ela amava hoje, já não ama amanhã, estava tudo certo, de repente não dá mais certo em nada, desejava e já não deseja, queria e já não quer. São coisas assim inexplicáveis que foge à razão humana. A pessoa pega nojo e às vezes quando tem filho já era uma pessoa que era colada com os filhos e de repente largou a casa e já não liga nem para os filhos, que é padrão nesse tipo de situação quando há tipos de magia, né? Há sempre um padrão. Você pode sempre buscar que você vai encontrar algo parecido com um caso que já aconteceu anteriormente. Um mal costuma agir sempre da mesma forma. Esses espíritos, eles ganham para isso, são cobrados para isso. E a pessoa que não tem proteção divina nenhuma é vítima, literalmente, a curto ou a longo prazo, passa a não entender absolutamente mais nada. Quando não na questão financeira, eu sou muito procurado aqui em São Paulo também por essa questão além da vida sentimental. São sócios que estão perdendo tudo, empresário que foi ameaçado por funcionário e de repente tudo que ele falou está acontecendo, né? Pessoas que não medem limites, pagam o que for, sacrificam como for, fazem o que tiver que fazer, cobram e são pessoas esforçadas. Eu tenho que reconhecer isso quando precisa estar meia-noite num cemitério ela tá, quando precisa subir numa mata virgem ela sobe 3 horas da manhã, paga valores exorbitantes, valores altíssimos sem condição, arruma o dinheiro, não reclamam de nada, mas querem a resposta e geralmente essas entidades entregam a resposta para essa pessoa, né? Na questão financeira começa a perder tudo, quando não esses espíritos faz a pessoa adoecer e não poder ir mais trabalhar, tudo que ela põe a mão não dá mais certo, nada acontece mais para ela, só para os outros, enfim. Isso é literalmente comum. Existe também a questão de ordem de enfermidade. Essa pessoa já vai para as cabeças, né? Pede a morte aos espíritos, então ela adoece, aparece um câncer, aparece uma doença que ela nunca teve, ou então ela tinha uma boa saúde, nunca teve um resfriado, de repente aparece um monte de coisa, ela fica doente sem explicação. Outra coisa que é muito comum. Enfim, vários segmentos, né? Esses são os que mais me procuram. Mas vida sentimental ganha disparada, e segundo é financeira, principalmente na área política. A área política se é pedido muito morte, né? Há muitos políticos que são vítimas dessas entidades e são fracos espiritualmente, a maior parte deles, porque é difícil um que realmente sirva o Senhor Jesus com veemência, com força e com sinceridade. Porque a única fórmula e maneira disso não destruir, não te atrapalhar e não se infiltrar em você se chama o Senhor Jesus. Só Deus resolve, só Ele quebra, só Ele protege, né? Não adianta só ir para a igreja, não adianta só carregar uma Bíblia, só se dizer religioso. Tem muitas pessoas assim que estão sendo vítimas e não querem acreditar, estão sendo destruídas e não querem acreditar.
O que é necessário é realmente ter intimidade com Jesus, realmente temer a Ele. Geralmente essas pessoas dizem: Ah, os anjos do Senhor me acampam ao meu redor e me protegem. É, mas elas se esquecem de completar de ler o versículo, né? Que Davi escreveu. Se tiver temor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que têm uma vida com temor de verdade, não à religião, não ao sistema, mas sim ao Senhor Jesus. Então, se a pessoa não estiver bem com Deus realmente na sinceridade, isso aí vai pegar, vai destruir, vai arrebentar, vai alejar. É muito fácil. Já vi gente ir para cadeira de roda. Já tem gente que eu conheço que está há meses no hospital e não sai de lá. Olha, gente, não é brincadeira essa geração. O diabo realmente está trabalhando forte, os espíritos estão trabalhando e está destruindo como nunca. Esse tipo de situação tem muito acontecido. De repente você é vítima e nem sabe, ou não quer acreditar que é. Essas são as pessoas que mais ele consegue destruir com facilidade. Então eu te dou um conselho, vai aí um conselho do profeta. Corra, vá procurar ajuda o quanto antes, porque o tempo está a favor deles. Quanto mais o tempo passa, mais eles conseguem ser atuantes e destruir, né? Há coisas que não adianta, não serão reversíveis, tá certo? Então você precisa correr, busque ajuda de uma pessoa realmente que tenha intimidade, temor e que conheça do assunto e da área, porque geralmente homens e mulheres de Deus, cada um tem a sua área, né? Quem faz tudo não faz nada. Tem pastores que estão fortes na área X, mas são fracos na Y. Procure pastores, homens e mulheres de Deus que são fortes na área de libertação, que conhecem batalha espiritual, que são tarimbados, tá certo? Fica aí essa dica, fica aí esse vídeo respondendo a pergunta de muitos de vocês. Beijos ungidos nesse lindo coração e jamais se esqueçam, eu amo vocês 10 vezes 10. Fica com Deus!